Ele é simplesmente impedido. Quando é que Satanás entra na vida de uma pessoa? Quando a pessoa, pelos seus próprios atos, permite isso. Se eu, pastor adventista, com o conhecimento que eu tenho, eu mesmo vou lá, no lugar de feitiçaria, eu estou dizendo para Deus, para Satanás e para o mundo inteiro, que eu não quero mais nada com Deus, e que o negócio agora é Satanás. Vocês concordam? Satanás na mesma hora vai reclamar minha vida diante de Deus. Existem pessoas que uma vez andaram no meio da gente, que uma vez foram cristãos assim como vocês são, mas que pouco a pouco foram abandonando a fé, foram servindo a Satanás com suas atitudes, eles foram fazendo isso, e depois de repente quando a gente chega e vê a pessoa endemoniada dentro da igreja, a gente pensa que o demônio era mais forte e entrou nela. Não, o demônio não tem poder. A Bíblia fala claramente que o verdadeiro Filho de Deus, o diabo não lhe toca. Tiago 5. O verdadeiro Filho de Deus, o diabo não tem poder para aparecer e para se infiltrar na sua vida. Você tem que dar permissão para ele, você tem que abrir a porta através das suas atitudes. Você quem abre a porta. Eu me lembro daquela história do cara que Satanás chegou perto dele e disse: me dá aquele quartinho ali para mim morar na sua casa. O homem falou assim: tá louco, você é o diabo, não dou não. Ele falou assim: tá bom, não precisa daquele quartinho, não, me dá só aquele armário ali do seu quarto, só aquela portinha do armário. Ele falou: não dou, seu Satanás, eu não dou. Me dá então, por favor, só aquele armarinho do banheiro, aquele pequenininho. Ele falou assim: não, eu não dou, você é Satanás. Chegou uma hora que ele olhou para o preguinho na parede e falou: tá vendo só aquele preguinho na parede? Dá só aquele prego na parede. Ele falou: só um preguinho? Tá bom, se insistir demais, um preguinho te dou. Satanás foi lá e pendurou naquele preguinho uma carne podre que fedeu toda a casa, e nunca mais aquele homem conseguiu morar na casa outra vez. Tem pessoas que pouco a pouco vão cedendo um pedacinho só para Satanás. E Satanás nunca vai falar para você: pula aí desse abismo. Não, ele não vai fazer isso. O que ele vai fazer? Ele fala: desce só esse degrau hoje, desce só esse degrau amanhã. Quando você vê, você já está lá no fundo da abismo. Eu conheço várias pessoas, amigos meus aqui, que dizem para mim assim: eu quero o Espírito Santo. E ele pede o Espírito Santo, e ele ora pelo Espírito Santo, e ele insiste pelo Espírito Santo. Ele vem na igreja e fala que quer o Espírito Santo. Isso é certo. O Espírito Santo é Deus, e ele pede o poder do Espírito Santo para poder resistir até e fazer as coisas de Deus. Só que o cara, ele acha muito importante o Espírito Santo, mas ele consegue passar 2 horas na frente de um filme de televisão onde está cheio de violência. Ele sabe que o Espírito Santo odeia a violência, o Espírito Santo não gosta daqui, ele até pede o Espírito Santo, mas ele consegue passar 2 horas na frente de um filme de violência, assistindo tudo aquilo que o Espírito Santo odeia. E nessa vida você é chamado para aprender a fazer uma coisa: aprender a amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. Queridos, nós temos que aprender nessa vida a encaixar a nossa vida junto com a vontade de Deus, para a gente aprender a gostar das coisas que Deus gosta, amar as coisas que Deus gosta e odiar as coisas que Deus odeia. Mas a pessoa, ela fica até incomodada quando o pastor prega pelo menos 45 minutos, 1 hora na igreja, mas ele consegue passar 2 horas na frente de uma novela onde uma pessoa está beijando o outro, que eles não são casados, e depois eles começam a ficar meio seminus, e ele acha que isso não tem nada a ver. A gente sabe que o Espírito Santo odeia adultério, mas a gente consegue passar 2 horas na frente de uma televisão assistindo um filme onde uma pessoa não é casada com a outra, eles estão tirando a roupa e fazendo sexo, e a gente acha que isso não tem nada a ver. Mas a Bíblia fala claramente para a gente que pela contemplação você é transformado, aquilo que você põe diante dos teus olhos transforma quem você é. Jesus falou: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Mas se você colocar os seus olhos na escuridão, todo você vai perecer em trevas. Então hoje a gente tem que tomar uma decisão diante de Deus, porque quem comigo não ajunta o quê? Espalha, meu amigo. Quem não é por nós é contra nós. Nós temos uma noção de que endemoniado é uma pessoa que fala grosso, levanta o sobe nas paredes, rasga dinheiro e quer bater nos outros. Mas endemoniado, segundo a Bíblia, não é isso. Toda pessoa que não tem sua vida entregue nas mãos de Deus e que anda com Cristo, ele é em si já um endemoniado. É endemoniado por classe, mas é endemoniado.
Ellen White fala, tem muitas pessoas, grande conflito ela fala isso, tem muitas pessoas de palavras polidas e jeito educado de ser, que não passa de um instrumento do diabo colocado dentro da igreja para destruir a vida dos irmãos. E eu vou dizer para você, se você é uma pessoa que está dentro da igreja e não está com sua vida entregue nas mãos de Deus, você é pior do que o povo lá de fora. Eu pergunto para você, o que é? O que é mais feio? Fala para mim. O que é mais feio? Uma garrafa preta com duas tíbias cruzadas e uma caveira debaixo da pia, uma garrafa preta com duas tíbias cruzadas e há uma caveira nela debaixo da pia, ou uma garrafa de Fanta aqui dentro da geladeira? O que é mais feio? O que, gente? A garrafa debaixo da pia é mais feia. Agora põe veneno nas duas, qual que é mais perigosa? Não, é a Fanta. Porque ninguém pensa que é veneno é. Aquele cristão que fala que é cristão e anda na igreja vestido de bonitinho como se fosse cristão, mas que na verdade não está com a vida dele entregue nas mãos de Deus, ele é mais perigoso, porque ninguém entende que ali dentro tem veneno. Ninguém vê que ali os instrumentos de Satanás são os instrumentos mais usados por Satanás hoje em dia. O que mais efeito causa na igreja são esses instrumentos. Ele tem aparência de piedade, mas ele não é piedoso. Fanta na geladeira. Queridos, será que eu sou uma Fanta na geladeira? Será que eu ando por aí muito bonitinho, fazendo das coisas de Deus, arrotando das coisas de Deus, brincando com pessoas de Deus, mas na verdade sou um instrumento do diabo, um espião dentro do povo de Deus? Satanás, a única coisa que ele quer fazer com você é te acusar todos os dias. E eu vou te dizer uma coisa: o que Satanás faz com a gente é terrorismo. Você sabe por acaso a diferença entre guerra e terrorismo? Guerra, querido, é anunciada. Guerra é quando um país está do lado de cá fala para o outro: agora nós vamos batalhar, e os meus soldados vão lutar contra os seus soldados, e quem vencer fica por tudo. Mas eles têm que explicar, tem que mandar a bandeira, tem que mandar o telégrafo, tem que falar: estamos em guerra. E só luta soldado com soldados civis estão do lado de fora. O que é terrorismo? Terrorismo é quando meu país é pequenininho aqui, ele não dá conta de lutar contra aquele país de lá. Ou então quando meu exército é fraquinho, o exército é muito grandão, e eu sei que eu não dou conta de lutar com ele. E eu sei que se eu for entrar em batalha direta com ele, explicar para ele que nós estamos em guerra e ele me destrói, então por isso eu faço o quê? Eu vou lá e destruo um prédio onde as pessoas vão perecer, e assim eu faço todo o país sofrer. Eu vou lá e mando uma bomba em algum lugar onde eu vou fazer alguém sofrer, mas não tenho coragem de matar todo mundo. Terrorismo é semelhante quando tem aquele cara grandão, que você sabe que não pode lutar com ele, e aquele cara te chateou tanto, você sabe que se você for lutar contra ele, você vai apanhar, mas uma hora você vê o filho dele de 2 anos passando, como você não pode bater no pai, você vai lá e desconta toda a sua raiva no filho, para poder fazer o pai sofrer. Eu vou dizer para vocês, Satanás nada mais é do que uma criatura de Deus, assim como eu e você. Ele tem um poder pela sua inteligência e sabedoria, pelo tempo que ele viveu no céu, mas ele poderia ter sido destruído por Deus, apenas bastava Deus piscar os olhos. Um sopro de Deus poderia ter derretido Satanás para sempre, ele e os seus anjos. Deus é infinitamente mais poderoso do que ele. Não existe comparação entre o poder de Deus e Satanás. Satanás, ele sabe que ele não pode lutar contra o Senhor Jesus Cristo, que ele tem raiva dele. Ele odeia o Senhor Jesus Cristo. Desde o começo ele foi invejoso. Desde o começo ele mentiu contra Jesus. Mas ele sabe que ele não pode fazer nada contra Jesus, por isso ele destrói a sua vida para fazer Jesus sofrer. Ele destrói a sua vida, ele entra na tua vida apenas para fazer você sofrer, porque desse jeito, cada vez que você peca nessa terra, novamente nós estamos crucificando o Senhor Jesus Cristo na cruz. Mais uma vez nós estamos afligindo ele com sofrimentos. É por isso que Satanás tem o prazer de fazer você destruir a sua vida, porque ele sabe que é assim que ele faz Cristo sofrer. É assim. É por isso que é tão perigoso ser Fanta na geladeira. Agora, queridos, isso não é só para, presta atenção, isso não é só uma coisa individual, de apenas uma vida, não. Isso é uma coisa que acontece também com as nações. Esse negócio
negócio de Satanás reclamar a vida das pessoas não é só uma vida individual, muitas vezes ele reclama cidades, muitas vezes ele reclama um grupo de pessoas para ele. E tem muitas pessoas que têm sofrido as aflições do inimigo, porque eles não têm colocado a sua vida direito nas mãos de Deus. Deixa eu te explicar isso melhor então, para você ver. Olha, funciona mais ou menos assim. Deus tenta te atrair com todo o amor e carinho que Ele pode. Ele manda livros, Ele manda amigos, Ele manda pregadores para pregar para você. Ele escreve músicas espirituais, Ele inspira pessoas para escrever poesia. Ele levanta casas publicadoras para imprimir a Bíblia, e sociedades bíblicas para que a Bíblia chegue à tua mão. Ele tenta te recuperar de todas as formas. Ele luta na tua consciência, Ele manda o Espírito Santo. Mas quando finalmente tudo dá errado e nada disso dá certo, Ele deixa que a pedra que a gente jogou para o alto caia novamente sobre a nossa cabeça. É como se a misericórdia de Deus tivesse dois lados. Um dos lados da misericórdia e do amor de Deus são o amor e a misericórdia, porque Ele tenta nos atrair, fazendo todas essas coisas que eu falei. Mas quando Deus finalmente vira o outro lado da moeda são as consequências. Ele deixa finalmente que a pedra que a gente jogou para o alto caia novamente sobre nossas cabeças. Não é decisão de Deus, foi decisão tua que trouxe isso para cima de você. Por isso, em certo sentido, nosso irmão ali estava certo mesmo. Não é que Deus manda o espírito imundo para alguém, não, é porque eu, com as minhas atitudes, estou dizendo para Deus que eu não quero nada com Deus, e o meu negócio agora é Satanás. E se essa é a tua vontade, Deus fala, vai, com dor no coração ele diz, vai. Então é por isso, queridos, você tem que tomar cuidado, porque Ele não reclama só pessoas, Ele reclama nações, Ele reclama cidades diante de Deus. E eu posso explicar isso para vocês. Quando os atentados nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos aconteceram no dia 11 de setembro de 2001, eu estava a menos de 10 quilômetros daquelas torres nos Estados Unidos. Eu morava na cidade de New Jersey, que fica do outro lado do rio Hudson, e eu ficava, as minhas casas ficavam perto daquela torre, dava para a gente ver lá de casa. E quando os aviões bateram, no primeiro momento a gente pensou que era um acidente. Quando veio o outro, ainda assim, o jornal não sabia entender muito bem o que estava acontecendo. Eles diziam que tinha sido um acidente terrível, quando de repente eles começaram a circular as ideias de terrorismo. E eu vi a fumaça saindo daqueles prédios, depois posteriormente aqueles prédios caindo. Depois que aqueles prédios caíram, nos jornais americanos, a palavra que mais se via colocada nos jornais é a palavra terror, a palavra terrorismo. As pessoas estavam com medo. Se tem uma coisa que Satanás sabe colocar sobre os outros, é medo. A Bíblia fala que todo verdadeiro filho de Deus é controlado pelo medo, não pelo medo, pelo amor, não pelo medo. A Bíblia chega a dizer desse jeito, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque aquele que não ama, que teme, não é aperfeiçoado no amor. Porque aquele que ama, não teme. A Bíblia fala. E Satanás conseguiu colocar terror no coração e nos jornais, todos os jornais americanos, de tal modo que as pessoas estavam desesperadas. E quando você está com medo, você só toma decisão errada. É interessante que as pessoas todas se perguntavam assim: um país protestante, onde morrem 4.000 pessoas no atentado, as pessoas começaram a se perguntar: onde está Deus? Por que Deus permitiu isso acontecer com a gente? A pergunta que estava no coração dos americanos era essa: onde estava Deus? E é interessante que uma vez uma jornalista chamada Jane Clay, que trabalhava num show chamado Today Show, o show de hoje, lá no jornal americano, convidou a filha do grande pregador americano Billy Graham para ser entrevistada. E quando ela foi para ser entrevistada, a Anne Graham, a Jane Clay perguntou para ela: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Onde estava Deus quando aqueles aviões caíram naqueles prédios? E aquela mulher deu uma resposta que até hoje ecoa no coração e na mente das pessoas. A resposta dela foi: Deus estava onde a gente o colocou, porque Deus é educado. Se você convida Deus para a sua vida, Ele entra e faz da sua vida uma festa. Mas se você não, com suas atitudes, rejeita Deus, Ele sai. A consequência natural são as destruições de Satanás. E ela explicou: veja bem, nós passamos uma lei dizendo que não se pode fazer oração nas escolas, porque cada uma de uma religião
um é islâmico, outro é budista, outro é cristão. Como que se faz essa oração nas escolas? E como passou uma lei dos Estados Unidos que é proibido se fazer orações nas escolas para não se ofender as outras religiões. Mas, no entanto, dentro das matérias escolares do povo americano, existe matéria sobre feitiçaria. Eles aprendem como as bruxas de Salem faziam suas bruxarias, que é uma história tradicional da cultura americana. A gente comemora Halloween e a gente incentiva nossos filhos nas escolas a lerem livros de Harry Potter, que é um bruxo de um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos. E esse livro vendeu tanto porque a maioria das escolas incentiva os alunos a lerem livros de bruxaria como Harry Potter. Quando de repente aparece uma criança na porta da escola e mata todo mundo, atira no professor e nos amigos, como já aconteceram mais de 6 vezes nos Estados Unidos, ele atira nos amiguinhos todos e mata os professores e os amigos, a gente fica se perguntando, onde é que estava Deus? Afinal de contas, como é que Deus deixou isso acontecer? Mas a gente já expulsou Deus há muito tempo da nossa escola e agora a gente vem perguntando onde é que Ele está. A gente, lá nos Estados Unidos, tem uma lei que diz que o pai não pode bater no filho. Se o pai bater no filho, o filho pode ligar para a polícia vem na hora que vem o pai. Eu já tive a infelicidade de ver um pai adventista sendo preso pela polícia simplesmente porque repreendeu o filho. Mas a Bíblia fala assim: fustiga o teu filho com a vara, seja um homem da tua casa, mostra para ele o caminho certo. Seu filho não tem decisão. Hoje em dia a gente vê filhos que os filhos dentro de casa que decidem que televisão, que programa de televisão nós vamos assistir, que hora que nós vamos sair, que roupa que você vai vestir. Um filho de 8 anos é que decide, que falta homem dentro de casa e falta mãe dentro de casa para poder disciplinar a criança. E eu vou dizer para vocês, lá nos Estados Unidos tem essa lei, por causa dessa lei, pai não pode bater mais em filho, embora a Bíblia diga o contrário. Depois, quando cresce uma geração, como tem crescido hoje em dia, uma geração de homossexuais, uma geração que reclama de drogas, e hoje em dia querem de todas as formas legalizar a maconha e fazer um monte de coisa desse tipo, uma geração rebelde aos pais, que bate nos pais, e briga com os pais, e não ligam para a família, e casamento acaba se tornando uma coisa assim, vã, ultrapassada. As pessoas perguntam: o que está acontecendo com a nossa sociedade? Por que estava Deus para os nossos filhos, para impedir os nossos filhos de agir desse jeito? Mas nós colocamos Deus para fora da nossa família há muito tempo, e agora você vem reclamar onde está Deus? Você tem criado seus filhos no seu próprio princípio, agora você vem perguntar onde está Deus? Deus é educado, quando você põe ele para fora da sua casa, ele sai. Mas eu falei para vocês, isso não acontece só no nível de pessoa individual, isso acontece na família, isso acontece numa nação. Foi por isso que durante anos e anos, lá naqueles prédios do World Trade Center, os homens fizeram negócios espúrios, errados, onde o princípio que imperava era o egoísmo e a ganância. Quando vem dois aviões, destrói tudo, as pessoas ficam perguntando onde é que Deus estava. Deus já está para fora há muito tempo, que a gente colocou ele para fora. E o resultado natural são as grandes destruições. Parem e prestem atenção, queridos. Algum tempo atrás aconteceu um tsunami, matou 200.000 pessoas num só dia. Você talvez não tenha sentido, você talvez não tenha chorado, derramado uma lágrima, mas num lugar do mundo, 200.000 pessoas morreram num só dia por causa de um tsunami. Agora eu pergunto: aquele lugar era um lugar onde as pessoas adoravam a Deus? A Indonésia era um lugar onde as pessoas não se preocupavam com isso? Agora você pega, por exemplo, te dou outro exemplo, o Haiti. Há pouco tempo, o Haiti teve um terremoto de magnitude 9.5, destruiu todo o Haiti, milhares de pessoas morreram. Mas você quer saber uma coisa? O Haiti é o peso da macumbaria do mundo, um país totalmente voltado para o voodoo. Agora, foram os descendentes haitianos que saíram do Haiti e foram para uma região dos Estados Unidos chamada New Orleans. A região fica, essa região dos Estados Unidos fica 200 metros abaixo do nível do mar. New Orleans, ela fica na rota dos furacões, mas por 200 anos os furacões passaram de um lado e passaram do outro, mas nunca passaram por New Orleans, porque se passasse ia alagar a cidade inteira. Em 200 anos a mão de Deus foi desviando, mas esses descendentes haitianos montaram lá as mesmas práticas de voodoo. A maioria das casas tinham altares a deuses pagãos. Lá naquela região se montou o único carnaval
dos Estados Unidos, porque nenhum estado dos Estados Unidos permite carnaval, mas lá naquele lugar tinha carnaval e as mulheres andavam peladas pelo meio da rua. Em nenhuma região dos Estados Unidos se tinha permitido aborto, mas lá em New Orleans existia pelo menos 13 clínicas de aborto, e ano após ano 300 mil crianças eram mortas em clínicas de aborto em New Orleans. Mas por 200 anos, a mão misericórdia de Deus foi desviando os furacões. Agora quando o furacão vem, passa ali dentro e alaga toda a cidade e destrói ela completamente, as pessoas se perguntam: onde é que estava Deus que deixou isso acontecer em New Orleans? Deus já tinha sido colocado para fora há muito tempo. O resultado natural são as grandes destruições que você vê. Agora, queridos, pare e pense. A Bíblia conta para você a história de Sodoma e Gomorra. E vieram os anjos de Deus, e junto com os anjos de Deus veio Jesus. E Jesus foi com seus anjos para destruir Sodoma e Gomorra. E ele fala para Abraão: vou lá destruir essa cidade. Mas Abraão, preocupado, ele fala assim: Senhor, mas se tiverem lá 50 justos, eu ainda assim destruirá a cidade? E Deus fala para ele: por amor aos 50 eu não destruirei a cidade. Então ele me perguntou: mas Senhor, desculpa a minha insistência, mas se tiverem lá 40 justos, eu ainda assim vou destruir a cidade? E Abraão falou assim: por amor aos 40 eu não destruirei a cidade. Eu sei, Senhor, que eu estou falando besteira, sei que estou insistindo, ele está falando demais, mas deixa eu te perguntar mais ou menos: se tiver 30, você vai destruir a cidade? Deus falou: por amor aos 30 eu não destruirei. Mas Senhor, se tiver 20, por amor aos 20 eu não destruirei. Ah, Senhor, eu sei que eu estou falando demais, eu sei que estou insistindo demais, mas por favor me fala: se tiver 10 lá, você vai destruir a cidade? Deus falou para ele: por amor aos 10 eu não destruirei. Ele foi lá, só encontrou 4, tirou os 4, desses 4 um mostrou-se digno, porque olhou para trás, Deus tinha dito que não era para fazer isso. E o que aconteceu? A destruição veio sobre aquela cidade e ele destruiu toda a Sodoma e Gomorra. E vou dizer para você uma coisa: nós estamos vivendo num mundo tal, com tanta impiedade e maldade, que se Cristo demorar mais um pouco, ele vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Porque é preciso, queridos, que aqui na cidade de Garanhuns haja pelo menos 10 justos, para que Deus com o tempo não destrua essa cidade. É preciso cidades como o Rio de Janeiro, onde tem esses carnavais que existem lá, e as coisas que acontecem lá, pelo menos 10 justos estejam lá para interceder pela cidade. Porque Deus tem impedido muitas destruições simplesmente porque Ele encontra pessoas justas que intercedem pela cidade. O grande problema, queridos, é que o povo de Deus ora pouco. A gente não confia nem entende o poder que a intercessão dos justos tem sobre uma cidade, sobre uma família. Pais oram pouco pelos seus filhos. Infelizmente a gente tem se preocupado um pouco. A gente gosta muito de estar aqui na igreja, mas a gente não se preocupa tanto com essas pessoas ao ponto de botar o joelho no chão e orar por essa cidade, e reclamar para Deus essa cidade. Mas eu vou dizer para você: os filhos do diabo têm. Os filhos do diabo saem por aí pichando as paredes por tudo quanto é canto, e cada pichação dessa aí nada mais é do que uma marca do diabo reclamando aquela casa e aquele lugar para o diabo. Cada pichação desse aí são filhos do diabo trabalhando para fazer isso. Os filhos do diabo, desses outros lugares, eles estão o tempo inteiro fazendo orações, pedindo e amaldiçoando a vida das pessoas. E nós que somos filhos de Deus, nós começamos escalados, nós não nos tornamos soldados de Deus, nem pela nossa família, nem pela nossa cidade. É por isso que as grandes destruições estão varrendo o Brasil fora a fora. Porque se Deus quisesse, querido, se a gente orasse, não haveria seca no Nordeste, até chuva Deus traria para cá. Mas a gente não se preocupa com o nosso próximo, a gente só está preocupado com nós mesmos. Essa é a verdade. Enquanto a gente não mudar nossa capacidade de olhar para as coisas, quando nascer no nosso coração uma verdadeira piedade, um verdadeiro amor, de tal forma que a gente se preocupe com os nossos próximos, se preocupe de verdade com a nossa família, com o nosso casamento, a gente dobre os joelhos no chão e ore, vou dizer, queridos, nada vai mudar. Porque Deus se colocou numa tal posição que Ele só pode te abençoar. Ele falou Ele mesmo colocou uma condição: tem algumas bênçãos que eu só posso dar se meus filhos me pedirem. Ele se colocou numa posição que Ele só libera determinadas bênçãos quando Ele vê que a gente verdadeiramente deseja. O Espírito Santo não vai onde não é sentida a necessidade da sua presença. E muitas vezes Deus não pode nos abençoar simplesmente porque a gente não ajoelha e pede tempo suficiente para ser atendido. Eu não sei quantos de vocês já fizeram uma coisa que eu fazia. Algum aqui já bateu o campainha e saiu correndo? Já? Fez isso? Adorava fazer isso. Mas sabe o que é bater campainha e sair correndo? Você chama a atenção de alguém, pede a atenção de alguém, mas você não permanece naquele lugar ali tempo suficiente para aquela pessoa te atender. É isso, não é? Quer saber uma coisa? A maioria das nossas orações são assim. Nós chamamos a atenção de Deus e falamos para Deus: Senhor, nós precisamos e queremos tal coisa.
mas a gente não permanece tempo suficiente com os joelhos no chão para Deus poder vir e nos atender. Eu conheço mulheres que olharam 34 anos para o seu marido se converter, e ele se converteu. Eu não sei quanto tempo você precisa ficar de joelhos, mas se você pedir, Deus vai te dar. Queridos, quem comigo não ajuda? Quem não é por nós é? Pergunta é, de que lado você está? Com suas atitudes, o que você tem demonstrado? Você é filho de Deus? Você é filho do diabo? As pessoas estão conseguindo ver Deus em você, ou elas veem exatamente o contrário? Porque são as suas atitudes que vão dizer. Eu vou dizer para você uma coisa, a atitude começa aqui, ó, é uma decisão que você toma todo dia. Vão ser colocados de você dois caminhos: a verdade ou a mentira, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Eu quero orar na minha vida como Josué um dia orou. Eu e a minha casa, Deus por diante da gente, mas eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe você nessa noite, para que você não saia daqui hoje e tome essa decisão diante de Deus, sem você conversar a Deus em que você tem perdido as bênçãos dele. O que você tem feito, tem impedido as bênçãos de Deus sobre a sua vida, a proteção dele. Você não sai daqui hoje, não. Eu não vou chamar você hoje aqui à frente, não vou pedir que você venha aqui num apelo emocionado, eu não vou botar uma musiquinha de fundo para você poder se emocionar e sair. Eu quero hoje apenas que você tenha coragem de, antes de sair dessa igreja, não importa se o feijão está queimando lá na sua casa, não importa se a novela está passando, se tem algum filme que você queira ver, se alguém está te esperando nesse momento, hoje aqui, ora a Deus, entrega mais uma vez a sua vida na mão dele, pede a ele assim: Senhor, eu preciso de forças, porque eu quero estar do seu lado o tempo inteiro, mas eu preciso que a minha atitude diga isso. Eu quero te obedecer, Senhor. Eu não quero apenas ouvir um monte de teoria e voltar para casa e ser mais uma semana de oração, mais uma semana de oração, mais uma. E quantas semanas de oração você vai ouvir e vai acontecer a mesma coisa? O pregador vem cá e fala um monte de coisa, depois que você volta para casa, a vida volta a ser a mesma coisa. Será que vai ser isso mais uma vez? Ou será que você vai ter coragem de fazer alguma coisa diferente? Talvez para você fazer um pouquinho diferente, talvez seja amanhã, acordar às 5h30 da manhã e vir aqui para poder estudar a palavra de Deus e orar e ver a diferença que faz quando você amanhece o dia com Deus. Será que essa vai ser mais uma semana de oração, que tudo vai acontecer, você fica emocionado, ri e chora durante um tempo, mas depois quando você volta para casa, a vida continua do mesmo jeito? Será que nessa semana de oração, algo vai ser diferente, você vai ter sua vida transformada? A decisão é aqui, ó, você. Que Deus abençoe você. Amém. Nas suas decisões.